pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula! E hoje nós vamos conhecer sobre o editor de textos do Google Documentos. Vamos entender sobre as suas principais funcionalidades. Bora lá? Então, esse editor de texto ele apresenta um visual muito semelhante a outros editores de texto muito comuns, como o LibreOffice Writer e o Microsoft Word. Então, uma versão de software livre, o outro possui uma licença, tá? Ele caracteriza-se como uma outra versão dessas funcionalidades, desses editores tradicionais, e hoje nós vamos ver principalmente sobre como que a sua interface está disposta, né? Então, como a gente vai editar um documento lá dentro usando a barra de menus e a barra de ferramentas, tá bom? Então, bora lá entender um pouquinho? Então, os principais elementos aqui bem comentados para vocês. Então, a gente tem ali em vermelho a barra de menus, então que tem vários menus onde a gente vai clicar e ver outras opções, outros submenus, né, que a gente pode clicar e selecionar e alterar. E temos, né, logo abaixo dele em laranja, né, em tons de laranja e amarelo, a barra de ferramentas, que traz questões como a parte de formatação de texto, formatação de espaçamento, listas, tudo de uma forma mais clara quando a gente abre o documento. E, ao mesmo tempo, a gente tem os botões ali de compartilhar, o histórico de comentários, mas a gente vai ver tudo isso aqui na prática. Estou só mostrando para vocês uma versão inicial. Então, a barra de menus. Temos lá o menu de arquivo, que desce todos esses menus, editar, ver, inserir, formatar, ferramentas, complementos e ajuda. Tá bom? E com o guia de ajuda é interessante ressaltar, porque a gente vai poder ver outras coisas que o Google nos ensina, né, para aprofundar o conhecimento. E os outros nós vamos ver na prática. E a barra de ferramentas? O que que é? Então, é aquela parte que estava destacada anteriormente, tá? Que você pode trabalhar com fonte, o tamanho, cor de texto, cor de destaque, que estão aqui também muito explicados para vocês neste material. Então, você pode aplicar estilos de texto, mudar a fonte, adicionar comentários, inserir links. Então, tudo isso aqui. Inserir imagens, alterar espaçamento, trabalhar com as listas. E a gente pode fazer isso pelo celular, que também é um próximo vídeo que vocês vão acompanhar por aqui. Mas vamos fazer isso aqui na prática? Com certeza vai ser muito mais legal, muito mais interessante. Bora lá? Aprendendo agora na prática. Vamos conhecer então essa barra de menus e a barra de ferramentas. Como que a gente pode fazer isso? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Temos, primeiramente, vocês já viram que aqui a gente tem o título do documento, tá bom? Então, aqui ele já está renomeado, correto? Aqui do lado do título do documento, a gente tem uma estrelinha. Essa estrelinha significa que você pode adicionar esse documento como favorito. E se você for navegar pelo seu Drive, você vai encontrar esse documento após clicar na estrelinha. Ele vai estar sempre marcado no menu com estrela. Então, ele vai estar favoritado para auxiliar esse processo. Então, você pode colocar estrela ou não. Você pode clicar aqui em mover. Então, você pode mover para uma pasta específica, trocar tudo aqui nesse menu superior. Correto? Daí vem os menus. Então, aqui a gente tem 8 menus principais que você pode ver, por exemplo, de arquivo. Você pode ver o compartilhar aqui dentro também. Você pode abrir um novo documento. Pode abrir um já existente. Fazer uma cópia desse aqui. Tentar enviar esse... Tentar não, né? Você pode enviar esse arquivo por e-mail. Fazer o download, que é uma das principais coisas que a gente faz, tá? Nesse menu. Então, por exemplo, eu quero baixar o arquivo. Então, eu posso escolher uma dessas opções. Consigo ver o histórico de versões. Quantas vezes esse documento foi alterado, o que foi alterado. Pode renomear, mover, adicionar atalhos, mover para a lixeira esse documento. Então, aqui você também pode apagá-lo, tá? Além de, por exemplo, detalhes do documento, como, por exemplo, a configuração da página. Então, se eu clicar aqui em cima, eu consigo modificar qual que é o padrão da minha página, que está no formato A4 padrão comum. Então, estão todos em configurações padrão. Depois, editar, como, por exemplo, colar, né, e tal. Ver, você também está vendo layout de impressão. Então, os mais legais aqui, por exemplo, inserir. Tem imagem, tabela, desenho, gráfico, linha horizontal, nota de rodapé, caracteres especiais, equação, cabeçalhos e rodapés, números de página, quebras de página, links, comentários. Você também pode inserir inclusive, o sumário aqui no inserir. O formatar, você tem a parte do texto, que tem várias opções, estilos de parágrafo,
Então, para você saber qual que é o seu estilo, geralmente, por padrão, a gente está editando no texto normal. Alinhar e recuar. Então, tem várias opções, como alinhamento do texto centralizado, direita, esquerda. Aumentar o recuo. Tem espaçamento entre linhas. As próprias colunas. Então, se você quer um texto 2 colunas, você também muda aqui. Opções de marcadores, cabeçalhos e rodapés, números de página, orientação da página. Então, aqui a gente está vendo uma orientação retrato, tá? Então, que é essa mais compridinha, né? Mais quadradinha. E aí, a gente tem a paisagem, que é uma versão mais horizontal, tá bom? Tem como também limpar a formatação. Aí vem ferramentas como, por exemplo, tradução, digitação por voz, preferências, inclusive configurações de acessibilidade, e até mesmo a parte de ortografia, contagem de palavras. Os complementos, você pode instalar outros recursos do Google, que são... Existem vários complementos que podem ser colocados aqui, como ordenar um documento, os itens do documento de forma crescente, decrescente. Existe um complemento, tá, que você instala, que ajuda a trazer mais recursos. Então, esse aqui é para os usuários mais avançados, quiserem algumas coisas, existem vários complementos, então é só procurar. E o menu de ajuda, como eu já comentei com vocês, que traz, então, algumas coisas para além, né, para aprofundar, tá? Daí, os principais recursos que estão disponíveis nessa barra de menus, eles foram colocados, os mais utilizados, na barra de ferramentas aqui embaixo. Então, lembra que eu falei para vocês do texto, dos estilos? Então, se você clicar aqui nessa opção, então mostra vários estilos de texto. Então, eu vou selecionar aqui, quem foi a Ada Lovelace? Então, aqui a gente tem um texto que eu coloquei para vocês para a gente entender quais são essas principais formatações. Então, quem foi a Ada Lovelace? Posso alterar, por exemplo, para título 1. Então, ele já muda a formatação no estilo título 1. Então, eu também posso mudar a fonte, que já traz aqui também, ó. Então, vou selecionar Caveat, por exemplo, e ele já mudou a fonte para mim. Também posso mudar o tamanho, então posso aumentar aqui, tá? Colocar o tamanho desejado. Depois, a gente tem algumas opções. Então, eu vou selecionar o texto que eu quero. Eu quero isso aqui em negrito. Então, que é o Bzinho, né? Que B é de bold em inglês, tá bom? Depois, o I, que é de itálico, né? Italic em inglês, tá bom? E a gente tem o U com um tracinho embaixo, que lembra, né? Que é sublinhar. Então, a gente pode também colocar o sublinhar, correto? Pode ser os três ou somente um deles, por exemplo. Então, a gente pode fazer isso desta forma. Então, essa fonte, ela já tem esse formato um pouco mais desenhado. Mas se a gente volta para Arial, então ele mantém esse padrão aqui. Ah, tá ali. O que mais a gente pode fazer com essa barra? A gente tem aqui cor do texto, que eu posso alterar, por exemplo, para vermelho. Posso colocar algumas coisas em destaque, então vou selecionar a Ada e vou colocar a Ada em destaque, que é aquela parte de como se você estivesse usando um marca-texto, tá? Então, você pode marcar o seu texto ali como se fosse, né, essa representação. Então, você pode usar um marca-texto, correto? E aqui tem algumas outras opções, como inserir link, adicionar comentário. Então, posso, por exemplo, desse do comentário, aí eu seleciono aqui, eu posso vir aqui, adicionar comentário, que ele já vai aparecer para mim comentar. Que legal! Eu posso comentar, inclusive, no meu próprio texto, tá? Não só uma pessoa de fora que esteja com o meu documento compartilhado, mas eu também posso comentar. E eu selecionando a palavra aqui, por exemplo, aqui, a Ada Lovelace aqui embaixo, também aparece essa opçãozinha aqui, ó, adicionar comentário. Então, também eu posso fazer por essa opção, correto? Ah, eu já vi esse comentário, tá tudo ok. Se eu clicar aqui, ó, marcar como resolvida, o comentário some, certo? Então, aqui a gente tem como inserir link, comentário, imagem, e eu posso pesquisar tanto no meu computador ou pesquisar na internet. Depois, aqui eu posso ver os alinhamentos. Então, aqui ele está à esquerda. Então, eu vou selecionar o meu texto, posso colocar centralizado, posso alinhar à direita, ou eu posso colocar justificado. Posso mudar o espaçamento entre linhas, que é, então, justamente essa diferença, né, entre uma linha e outra. Vou colocar, por exemplo, 1,5. Tá vendo que já mudou aqui entre as linhas? Então, eu posso mudar e eu consigo, por exemplo, fazer outras configurações, como espaçamento personalizado. Então, posso deixar simples também, vejam a diferença. Posso adicionar uma lista numerada para cada coisa que eu vou falando. Então, vou quebrar a linha bem aqui após brilhante. Então, coloquei uma lista numerada. Ah, eu não quero mais lista. Então, eu não quero aqui, não quero aqui. Posso colocar, por exemplo, lista com marcadores, que é as bolinhas.
também posso fazer assim. Ah, tá ali, tem uma setinha aqui do lado, então tem várias opções de marcadores, como por exemplo, estrelinha, correto? E o mesmo ocorre ali também com as opções dos marcadores, porque a gente pode, por exemplo, alterar o recuo. Então, aqui, ó, eu tô com uma estrelinha, né? Então, eles estão todos no mesmo nível de alinhamento. Se eu apertar, por exemplo, a tecla Tab do teclado, eu vou aumentar um recuo. Então, vou desfazer aqui, ó, desfazer ou Ctrl Z, tá bom? E tem a opção do recuo aqui também, ó, aumentar recuo. Então, ele também faz essa opção aqui. E mesmo se for em texto corrido, mesmo sem as listas, a gente também consegue fazer essa parte do recuo. Então, por exemplo, eu vou aqui, ó, aumentar recuo, veja que há a diferença, né? O texto foi recuado, correto? Existem configurações disso aqui também. Lembrando que o modo padrão que a gente trabalha é o modo de edição, tá bom? E os professores podem, por exemplo, trabalhar no modo de sugestões, que é dando sugestões de onde modificar o documento. Então, nada vai ser inserido ali totalmente de uma vez, mas apenas como sugestões, correto? Então, essa aqui é os elementos principais. Então, eu vou dar um zoom aqui, por exemplo, aí vocês percebam que alguns podem ficar ocultos. Então, é só clicar em mais e aparece eles aqui para vocês. E aí a gente pode vir e formatar as coisas aqui, que fica super legal, super bacana. Então, a gente pode, por exemplo, inserir uma imagem, vou mostrar para vocês. Então, eu vim aqui, ó, inserir imagem, vou pesquisar na web. E eu vou pesquisar uma imagem da Ada Lovelace, que é considerada a primeira pessoa da história da humanidade a criar um algoritmo, que é um programa de computador. Então, ela é tida como a primeira pessoa a escrever um algoritmo na história. Então, quando tem a imagem aqui, aparecem esses elementozinhos azuisinhos que eu posso, inclusive, diminuir, tá vendo? Para que a imagem fique menor. Então, coloquei aqui. Então, a história da Ada é muito bacana, ela é uma das pioneiras da computação, então vale a pena. Vou colocar aqui, então, centralizado. E outra coisa, aproveitando o documento aqui, percebam que a palavra título, ela tá com uma linhazinha, certo? Então, lembra que o Google ele faz a parte de ortografia? Então, eu clico em cima e ele dá sugestão, né, de como que tá correto. Então, aqui faltava o acento. Então, agora parou de ficar essa linhazinha. Então, aqui você consegue formatar assim como desejar o texto. E para baixar, é só clicar em arquivo, fazer o download e vou salvar, por exemplo, em PDF. Correto? E aí, eu posso vir aqui e abrir o documento no meu próprio navegador e eu consigo ver o que foi feito. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e beijinhos!